O Daniel do Brasil, ele tinha status. O Daniel dos Estados Unidos, ele tem habilidade. Qualquer tempo que podemos conhecer uma cultura diferente, pessoas diferentes, tem alguma coisa para aprender, sabe? Nossas vidas ficam melhor ou mais conhecimento que temos de estilo de vida, cultura, idioma, língua, comida, tudo. Se você empreende no Brasil, você consegue empreender em qualquer lugar do mundo. Eu já falei isso, eu nunca vou cansar de falar isso. Estabilidade, o pessoal fala, eu acredito que estabilidade não existe. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós temos que estar preparados. Então assim, eu estava mais ou menos com quase 50 funcionários no Brasil, as empresas prosperando, os colaboradores meus são colaboradores incríveis. Tem alguma coisa que a Melina, sua esposa, ela comentou com você sobre o Brasil, essa viagem? A única coisa para ela que ela não gostou foi... No episódio de hoje, vocês irão conhecer duas decisões que parecem loucura. Um brasileiro bem-sucedido que teve que sair do Brasil e começar do zero nos Estados Unidos. E um americano multimilionário que pegou a esposa e os filhos e foi morar 3 meses no Brasil. O que levaram essas pessoas a atravessarem a fronteira? É hoje que vocês vão descobrir. Meu nome é Daniel Araújo. E eu sou o Jeff Burgess. E este é o Entre Mundos. Eu gostaria de primeiramente agradecer a todos os nossos novos seguidores, quem se inscreveu no canal, quem não me inscreveu, por favor, inscreva no canal, porque aqui no Entre Mundos nós falamos de histórias reais. E nós gostaríamos de conhecer a sua história também. Então, se você tem uma história, mesmo se você não tenha morado em outro país ou atravessado fronteiras, mas você tem uma mente global, nós gostaríamos de conhecer a sua história. Compartilhe conosco. E gostaríamos também de interagir com você. Se você tem alguma pergunta para fazer para o Daniel ou para o Jeff, mande as perguntas que nós iremos responder nos próximos episódios. Então, Jeff, eu estou muito animado para conhecer a sua história. O que fez um americano multimilionário ir para o Brasil com a família? Você pode compartilhar com a gente? Sim, posso. Eu e minha esposa, como falei a última vez, temos 5 filhos. E no ano 2018, sabe, estávamos naquele ritmo da vida, muito correria, muito trabalho. Meus filhos mais velhos estavam muito envolvidos em esportes, coisas assim aqui, e estávamos faltando alguma coisa e decidimos viajar, achar algum lugar para mudar, conhecer por mais de um só passeio, e decidimos ir para o Brasil, ficar quase 4 meses que ficamos lá. Ah, que legal. E você, por exemplo, você escolheu o Brasil, você já falava português, sua esposa e os filhos falavam alguma coisa em português? Não, bem, eu falei porque, como falei antes, eu morei no Brasil por um tempo. Mas assim que nós decidimos, demorou uns 8 ou 9 meses para a gente acertar tudo para poder sair por este tempo. Durante este tempo, Melina e nossos filhos, estudaram português. Não muito, mas uns 2, 3 dias por semana por esses 8 meses. Então, fizeram um tipo de curso de, pelo menos, ter a base de português, saber alguma coisa. Legal. E qual que era a idade do seu filho mais velho? E qual que é a idade do seu filho mais novo quando você foi para o Brasil? Bem, meu filho mais velho tinha... 13 anos, eu acho. O mais velho tinha 13 anos? E a mais nova, ela tinha 3 anos. 3 anos de idade. Então você fez um planejamento, então. A sua família preparou primeiro para poder ir para o Brasil. E uma curiosidade, onde você escolheu morar e por que você escolheu morar nesse estado? Bem, no início nós estávamos pensando em ir para São Paulo, porque eu conhecia um pouco e tinha mais pessoas que eu conheci lá. Mas eu queria primeiramente achar um lugar que tinha praia, e também um local que era mais seguro. Eu acho que até conversei com você a respeito disso pouco e perguntei onde devo ir. E você falou Santa Catarina. Também tinha um outro amigo que ele recomendou ir para Balneário Camboriú. Legal. Então acabamos indo lá. Legal. Agora, com certeza, quem está nos assistindo agora, eles devem ter muita curiosidade. Mas como é que ele consegue? Com 5 filhos, com certeza 3 dos 5 filhos estavam estudando. Sim. Explica o pessoal, como é que sua esposa conseguiu conseguir manter a educação deles estando no Brasil? Bem, depois do Covid teria sido bem mais fácil, porque tinha muito jeito de estudar online, mas quando nós fomos lá, não tinha essa capacidade, essa oportunidade. Então, nós tiramos nossos filhos da escola, mas mesmo assim, trabalhamos com os professores e todo mundo da escola, e eles ajudaram a gente a planejar e ter a matrícula para poder estudar enquanto estávamos viajando e voltar para... Legal. E não perder tanto na escola. Também outra coisa boa, nós saímos em novembro, dezembro e janeiro, então parte deste tempo tinha férias para Natal e Ação de Graça. Que legal. E a sua esposa que teve que dar aula, porque o pessoal do Brasil, eles não entendem muito como é que funciona. Aqui nos Estados Unidos, pessoal, é muito comum os pais optarem em dar aula para os filhos. Então, no caso, quando vocês estavam no Brasil, vocês optaram a dar aula para os filhos no Brasil. E quem dava aula era você ou era a Melina? Era a Melina, eu não. Ela pegou a parte mais difícil. Com certeza. Que legal. Então, você conseguiu conciliar
Eu acho que quem não conhece o Jeff tem uma vida extremamente ocupada. Então, esse tempo em família, eu acho que aproximou muito você e sua família, né? Porque você passou a fazer muitas atividades com as crianças. Sim, foi bom por isso. Deu tempo para passear, conhecer muitos lugares em Santa Catarina. Também ficar juntos como família, em vez de eu estar viajando para trabalho e Melina junto com as crianças. Então, todos estávamos juntos e foi muito bom, foi muito legal por isso. E seus filhos, qual foi a impressão dos seus filhos? Primeira vez chegando no Brasil, primeira vez indo pro Brasil, né? O que eles falavam, como é que eles se comunicavam com outras pessoas? Eles conseguiam entender, conversar um pouco, como é que era? É difícil porque não tinha muito tempo para estudar, sabe? Mas eles até aprenderam algumas coisas e também conhecemos algumas famílias que tinham crianças quase a mesma idade que falavam um pouco de inglês, então dava para se comunicar um pouco, passear e conhecer. A Melina até fez bem com a língua. Fiquei sabendo que ela ia no supermercado, fazia compra, fazia tudo lá, né? Eu acho que o melhor dia para ela foi o primeiro dia que ela foi no supermercado Sozinha? Então ela... Depois disso, ela tinha um pouco mais confiança e até cada semana... Eu nunca fiz as compras no Brasil. Ela que cuidava de tudo. Ela queria fazer, teria sido mais fácil se eu fosse com ela, mas foi uma coisa que ela queria fazer. Até chegou ao ponto que ela ia levar um dos filhos juntos com ela, só para estar lá para conhecer e ajudar um pouco. Nossa, que experiência, hein? E me fala uma coisa, Jeff, você só ficou em Balneário Camboriú, você visitou outras cidades, outros estados? Você foi em 2018, correto? Sim, 2018 e o começo de 2019. Mas, legal. Chegamos lá, saímos daqui em outubro, chegamos lá, ficamos um mês só em Santa Catarina. Tivemos um amigo em São Paulo que estava tendo uma festa de quinzeañera, eu acho. 15 anos? 15 anos. Então saímos de Balneário, fomos para Campinas, ficamos lá uma semana. Depois disso, em vez de voltar para Santa Catarina, fomos para Foz do Iguaçu. Ficamos lá uns 5 dias e depois voltamos para Santa Catarina. E ficamos lá o resto do tempo. Que legal. Agora uma pergunta. Você falou que visitou várias praias, correto? Você queria ir para um litoral, né? Escolheu Santa Catarina. Você escolheu um lugar maravilhoso. Qual praia que você gostou mais, Jeff? Bem, nós passamos Natal em Bombinhas. E foi muito bom. Acho que você estava lá. Inclusive, nós encontramos lá. Eu fui lá visitar o Jeff, estava lá em Bombinhas, peguei minha família. Vou postar a foto aí do nosso encontro com a família dele e a minha família em 2018. Exatamente. Foi bom. Bombinhas, Jeff, eu amo ir para Bombinhas. Maravilhoso. E assim, então, Bombinhas tem várias praias lá, próximo de Bombinhas, né? Você lembra o nome das praias que você chegou a visitar? Chegou aí na Praia da Sepultura? Sim, nós fomos lá. Porto Belo, eu lembro, Interpraias, perto de Balneário. E o Beto Carreiro? O Beto Carreiro é próximo. Ela chegou aí no Beto Carreiro com sua família? Fomos lá. Conhecemos alguns amigos, nossos amigos de Campinas, eles vieram e fomos juntos para Beto Carreiro. Que legal. Foi bom. E uma outra pergunta, a comida. O que seus filhos acharam da comida do Brasil? Eu gosto muito da comida, então foi muito bom para mim. Foi um pouco difícil para alguns deles, às vezes, especialmente no começo, mas, enfim, eles acabaram gostando muito. Acostumaram com arroz e feijão no final? E, Jeff, você chegou a alugar, ficou num hotel ou você alugou uma casa para você ficar com sua família lá? Nós alugamos um apartamento bem na praia, na verdade, lá na praia central. Abri a porta e já caí dentro da praia já, mais ou menos assim, né? Sim. Legal. E assim, Jeff, durante esses quase 4 meses que você passou em família em Santa Catarina, qual o aprendizado que você teve, talvez que sua família teve, o que você acha que agregou na sua vida? Para mim, eu acho que foi bom para relembrar algumas coisas que eu aprendi quando eu estava morando lá. Foi bom para a Melina conhecer alguns amigos, ela até hoje tem amigos que ela conheceu lá, mesmo não falando muito bem a língua, eles conseguiram formar essa amizade. Que legal. Tudo foi muito bom, na verdade foi perfeito o tempo que ficamos lá. Legal. E você se preparou, né, em família, você planejou, contratou talvez um professor que ensinasse seus filhos português, e durante 9 meses você se preparou e foi para o Brasil. A sua vida aqui nos Estados Unidos é uma vida muito agitada, toda hora tem alguém te ligando, você ligando, mandando mensagem, assim. E você manteve algumas atividades do seu negócio ou você conseguiu desligar do negócio? Na verdade, eu fiquei trabalhando um pouco quando eu estava lá. Eu e Melina, nós acordamos cedo, nós fomos num CrossFit lá. Sério? Todo dia vocês iam pro CrossFit? Nós íamos cedo, tipo 5:30, ficamos lá até 7 horas mais ou menos. Depois disso voltamos, as crianças acordaram, fazendo a escola. Enquanto eles estudaram, eu fazia algumas coisas de trabalho. E nós todo dia planejamos terminar meu trabalho e os estudos antes do meio-dia. E depois do meio-dia fomos... Era só festa? Só festa. Praia, passear? Fomos para Floripa algumas vezes, fomos
qualquer lugar que nós achamos interessante para conhecer, fomos lá. Parece que uma viagem dessa, Jeff, você recarrega a bateria, né? Você voltou para os Estados Unidos aí cheio de energia e eu acho que isso é muito bom, né? Você fazer uma viagem dessa, principalmente em família, passar mais tempo com as pessoas que são mais importantes pra gente. E seus filhos, eles gostaram da experiência também, ter morado no Brasil? Sim, eles gostaram, apesar de ser jovem, eu acho que eles aprenderam muitas coisas. Até hoje, na verdade, meus filhos mais velhos, os dois, estão morando na Argentina. E eu acredito que a experiência que eles tiveram no Brasil nesta época ajudou eles muito onde estão agora. Com certeza. Agora tem uma pergunta para você, Jeff. Por exemplo, quando os filhos dos meus irmãos vieram para o Brasil visitar, eles moram na Inglaterra. E eu lembro que eu estava andando com eles assim de carro, nós estávamos subindo a Serra Santa Helena, eu sou de Sete Lagoas, né? A Serra. E eles viram muito cachorro de rua, na rua, porque aqui nos Estados Unidos você não vê cachorro de rua. E aí, meus sobrinhos, eles começaram a chorar, literalmente chorar, não, por que eles estão na rua? E assim, meu coração partiu. E eles eram muito pequenos, talvez assim, 8 anos de idade, 9. Tem alguma coisa que seus filhos viu no Brasil que não via aqui nos Estados Unidos, que chocaram eles bastante? Pode ser bem sincero com a gente. O mais difícil, na verdade, foi não poder entender a língua muito bom, sabe? Então, isso, eu acho que eles ficaram sentindo um pouco sozinhos às vezes. E não conseguiu ninguém que falava português da idade deles? Conseguiram ter alguns amigos que falavam um pouco de inglês. Então, quando estávamos juntos com eles, estava tudo bem. Mas quando estávamos na praia, ou andando na rua, ou jantando num restaurante, alguma coisa, tinha épocas que ficou difícil às vezes para eles. Então você acredita que se eles tivessem um domínio melhor do idioma, eles teriam aproveitado muito mais a experiência do Brasil? Com certeza. Isso aí nós podemos trazer para nossa experiência atual, né? Você que tem vontade de vir para os Estados Unidos, ou para um país que fala inglês, ou qualquer país que seja, é muito importante você aprender a língua daquele país, porque isso vai fazer toda a diferença. Na sua convivência, no seu relacionamento, nos seus negócios, nas oportunidades, então isso é realmente muito importante. E, Jeff, tem alguma coisa que a Melina, sua esposa, ela comentou com você sobre o Brasil, essa viagem? A única coisa para ela que ela não gostou foi... acabou muito cedo para ela queria ficar mais tempo. Eu acho que se ela tivesse mais 6 ou 8 meses lá, ela teria aprendido a falar português muito, muito bom. Entendi. Ela esforçou muito e aprendeu muito. Legal. Agora uma pergunta. Vocês voltaram para os Estados Unidos da mesma cor que vocês foram para o Brasil? Eu voltei vermelho, ela até pegou um bom cor. Pegou um bronzeado legal? Sim, ela sim. Porque imagina só, no sol do Brasil, com certeza o bronzeado é certeiro, né? Que legal. Então, Jeff, tem alguma coisa mais que você gostaria de compartilhar sobre a sua história no Brasil? Uma coisa que nos levou a tomar essa decisão para ir, eu acho que nós achamos que qualquer tempo que podemos conhecer uma cultura diferente, pessoas diferentes, tem alguma coisa para aprender, sabe? Nossas vidas ficam melhor ou mais conhecimento que temos de estilo de vida, cultura, idioma, língua, comida, tudo. Então, isso foi a maior razão que nós decidimos a viajar assim. Meus filhos já tinham conhecido vários lugares, mas só por um tempo curto, sabe? Uma semana, 10 dias talvez. Mas quando fomos lá, depois da primeira semana, começou a mudar algumas coisas, porque você sabia que não ia voltar para casa tão logo. Então tinha que aprender a viver no lugar onde estava. Você meio que imergiu completamente com a sua família, não foi turistar, você foi realmente morar. Sim. Eles tiveram essa experiência na prática, morando no Brasil. Cara, que experiência fantástica para toda a sua família. Eu acredito, Jeff, uma pessoa que tem a oportunidade de conhecer um outro país, aprender uma nova cultura, a mente da pessoa, ela expande de uma forma que nunca mais vai ser a mesma coisa. Ela vai olhar para o mundo de uma forma diferente. Então, o que você fez para seus filhos foi algo fenomenal. Você comentou agora que tem dois morando na Argentina. Com certeza, eles vão ter mais facilidade de adaptar a cultura da Argentina, porque ele teve a experiência de morar no Brasil. E isso aí não tem dinheiro que pague. Realmente é muito, muito, muito bom mesmo. Cara, que legal, viu? Que experiência maravilhosa. Então, foi quase 4 meses morando no Brasil com toda a família. Foi muito bom. Que legal. Ô Jeff, olha, você planejou e eu não planejei nada. Sabe quando a pessoa ela tem que... Eu precisei sair do meu país. Eu nunca contei isso para só as pessoas mais próximas, sabe exatamente o que aconteceu comigo. Então eu gostaria de compartilhar com vocês que estão nos assistindo hoje. E eu morava no Brasil, nós moramos fora muitos anos, moramos na Inglaterra, e quando nós voltamos para o Brasil, nós começamos a estruturar nossas empresas. E queria dizer para você que empreende no Brasil, se você empreende no Brasil, você consegue empreender em qualquer lugar do mundo. Eu já falei isso, eu nunca vou cansar de falar isso. Porque é muito difícil, Jeff, você ser um empreendedor no Brasil, porque o próprio sistema, ele vai na contramão de quem quer empreender. Então, quando nós chegamos no Brasil, nós começamos a empreender no ramo de educação, na verdade, com a escola de inglês. Nós começamos a franquear. Criamos uma metodologia e estamos tendo até muito sucesso. Chegamos a ter quase 20 unidades de escola de inglês em 7 estados do Brasil.
E assim, foi uma experiência assim, incrível. A família estava toda focada na expansão das escolas de inglês. Só que eu e minha família, nós não tivemos maturidade para poder lidar com os processos. E aí veio também a pandemia, porque a escola de inglês, nossa, era 100% presencial. E devido a alguns problemas que eu estava tendo com a família em si, com o negócio, surgiu uma oportunidade de trabalhar com escolas com universidade à distância. Já ouviu falar no EAD? Sim. Universidade à distância. E aí me fizeram um convite e eu consegui conciliar ainda as franquias de inglês com o EAD, a Universidade à Distância. E essa Universidade à Distância, olha pra você ver como é que Deus ele é bom, ele faz as coisas. Quando veio a pandemia, eu acredito que foi em 2020, correto? Foi em 2020? 2020. 2020 veio a pandemia. Quando veio a pandemia, as escolas de inglês, elas caíram demais, porque era presencial, e nós não tínhamos um processo online ainda. E eu comecei a fazer aquisição de universidades. Em 2018, Jeff, eu tinha 9 empresas no meu nome, 9 CNPJs no meu nome. Então eu tinha empresa em Santa Catarina, universidade, então eu tinha entre escolas de inglês e universidades EAD, eu cheguei a ter mais ou menos quase 10 empresas espalhadas, concentrada a maioria em Minas Gerais e em Santa Catarina. E aí, depois de 7, 6 anos lutando com muita dificuldade, as empresas elas começaram a prosperar de uma forma assim incrível. E a escola de inglês ela caiu, mas o EAD ela cresceu muito por causa do Covid. O pessoal ficava em casa e não tinha condição de estudar. Aí o que aconteceu? Comecei a prosperar muito e a vida estava mil maravilhas. Quando você pensa que sua vida está indo tudo perfeito, se prepare, porque estabilidade, o pessoal fala, eu acredito que estabilidade não existe. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós temos que estar preparados. Então assim, as empresas prosperando, os colaboradores meus são colaboradores incríveis, eles são pessoas que fizeram uma grande diferença no negócio, por isso que o negócio cresceu tanto. E da noite para o dia, Jeff, eu tive que sair do Brasil em 2023. Foi 2023. Eu tive que sair do Brasil com a minha família. Eu não saí do Brasil porque eu quis. Eu saí do Brasil porque eu realmente precisei sair do Brasil. Mas antes de sair, eu deixei todas as minhas empresas, estavam todas estruturadas. Eu tinha supervisores, coordenadores, eu tinha administradores, e eu ia continuar administrando as empresas fora do Brasil, porque eu decidi passar um tempo fora do Brasil com a minha família. Mas estava tudo sob controle. Então nós saímos do Brasil e nós fomos para a Itália, porque nós temos dupla nacionalidade, nacionalidade brasileira e italiana. Então nós pensamos que se formos para a Itália, nós íamos conseguir renovar nosso passaporte de uma forma mais rápida. Mas aconteceu que nós não conseguimos, porque nossos documentos estavam na Inglaterra, no consulado italiano na Inglaterra. Aí nós passamos na Suíça, ficamos uma semana com o nosso cunhado e fomos para Londres. E lá em Londres, Jeff, quando o avião aterrissou no aeroporto Gatwick, você já foi em Londres, não já? Sim. Qual aeroporto que você foi? Gatwick ou Heathrow? Heathrow. O Gatwick ele é mais longe, fica fora de Londres. Sim. Quando o avião aterrissou no aeroporto de Gatwick, eu liguei meu celular e vi que tinha mensagens dessa empresa que eu tinha no Brasil. É como se fosse concessão, como se fosse franquias, ok? Aí tinha uma mensagem e eu entrei em contato com a diretora da empresa, uma das diretoras da empresa. E ela falou, Daniel, nós acabamos de fazer uma reunião e nós decidimos cancelar todos os contratos com você. Eu fiquei sem chão na hora. Eu falei, mas como assim? Cancelar todos os contratos comigo? Porque a minha receita do Brasil, eu precisava da minha receita para me manter na Europa com a minha família, fora do Brasil. E ela falou, nós decidimos cancelar sem justificar, sem me dar uma explicação. E não sei se você entende como é que funciona o processo no Brasil, é muito diferente dos Estados Unidos. Por exemplo, quando você tem um funcionário, se você tem que demitir o funcionário, você tem que fazer um aviso, pagar o aviso para ele, férias, fazer todo o tempo que ele trabalhou, você tem que acertar com o funcionário. O que eles fizeram? Eles cancelaram os contratos comigo, bloquearam todos os meus acessos, meu telefone não parava de tocar, todos os meus colaboradores ligando para mim, querendo saber o que estava acontecendo, nem eu sabia o que estava acontecendo, e eu não podia falar o que estava acontecendo também. E aí, Jeff, eu fiquei 3 dias sem chão. Eu não sabia o que eu fazia. Eu conheço Londres que nem a palma da minha mão. Mas eu confesso pra você que durante 3 dias eu nem conseguia andar em Londres. Eu tava assim, eu fiquei meio assim sem saber. Eu tava tentando processar o que aconteceu comigo. E o que mais me doeu não foi não foi eu ter ficado sem a grana que eu precisava dela fora, mas foi de todos os meus colaboradores. São colaboradores incríveis e eu ter que demitir todos eles. E eu gostaria de aproveitar e mandar um grande abraço para todos os meus colaboradores que estão me assistindo agora. E tem um dos colaboradores, Jeff, se eu não falar o nome dela, ela vai ficar brava comigo. Então aqui, olha, Lausita do meu core, um abraço, viu? Mas aqui, Jeff, eu fui pra casa do meu irmão, lá na Inglaterra. E na casa do meu irmão,
eu pensei que eu ia ficar pouco tempo na casa do meu irmão. Eu fiquei de favor na casa do meu irmão. Então ele tem uma casa grande, ele cedeu um quarto pra gente, e ele recomendou pra cada filho ficar com os filhos dele no quarto. Mas os filhos dele tinham uma rotina. Eu não queria atrapalhar a rotina deles. Eu falei, não, meus filhos ficam no quarto comigo e minha esposa. Então nós ficamos no quarto, eu, minha esposa e 2 filhos, e a minha filha mais velha ficou no quarto da filha mais velha dele. Só que eu pensei, Jeff, que nós iríamos conseguir renovar nosso passaporte italiano e tirar o visto também, porque aí eu entrei em contato com você. Que eu falei, você falou, Daniel, você precisa de alguma coisa? O Jeff me perguntou se eu precisava de ajuda. Eu falei assim, Jeff, eu preciso do green card e de trabalho. Você consegue me ajudar com isso? Aí o Jeff falou, não, eu consigo. Aí eu falei, amor, então vamos preparar para ir para os Estados Unidos. Foi então que nós preparamos para poder tirar o visto americano. E aí, esse processo, Jeff, nós pensamos que ia durar 3 meses, durou 6 meses. Eu sou muito grato ao meu irmão Vander e à minha cunhada Juliana por ter nos recebido na casa deles, mas eu sei que foi muito difícil tanto para eles quanto para nós, porque nossos filhos é mais ou menos a mesma idade, e às vezes a criança, eles não têm a maturidade de um adulto, então assim, nós estávamos meio que tomando o espaço deles, entendeu? Tirando os filhos deles da rotina, então eu estava me sentindo muito mal por isso, mas eles foram muito acolhedores, e isso fez toda a diferença. E aí, Jeff, eu não conhecia, pessoal, eu conhecia o Jeff porque nós fomos companheiros de missão há 25 anos atrás. Mas eu não conhecia muito da história do Jeff, não conhecia os pais do Jeff, os irmãos do Jeff, eu não conhecia muito os negócios dele aqui. Eu sabia que ele trabalhava no ramo de hotelaria. Eu sabia também um pouco de construção, mas eu não sabia a grandeza desse trabalho que ele fazia aqui, que ele operava aqui nos Estados Unidos. E aí eu falei, o Jeff, você vai conseguir nos ajudar? Ele falou, vou e tal. Aí o Jeff pegou e ele perguntou, onde você quer morar? Eu falei assim, eu quero morar, eu acho melhor perto de você. E você falou, tudo bem, eu também acho melhor perto de mim. Mas eu preciso ir para Salt Lake City pegar o carro meu, que eu realmente ganhei um carro, agradeço até o Júlio pelo carro. E aí eu fui para Salt Lake e você arrumou um motel pra gente ficar lá. Aí quando eu cheguei, Jeff, eu nem sabia se eu iria ter que pagar o hotel, se ia ser de graça, eu tava com pouco dinheiro, né, que eu não tinha muito dinheiro. O dinheiro, a reserva que eu tinha, Jeff, eu tive que pagar todos os meus colaboradores e eu tive que vender patrimônio meu, imóveis meus que eu tinha no Brasil para me poder honrar com meus compromissos no Brasil. E aí você foi muito generoso, nós não precisamos pagar quando nós chegamos em Salt Lake City. Aí nós chegamos em Cedar City, pegamos no outro dia, nós fomos para Cedar City. Eu lembro que ao chegar em Cedar City, você mandou o endereço do hotel, foi o Hotel Marriott. Eu nunca tinha entrado no Hotel Marriott. Eu falei, cara, esse hotel deve ser caro. Eu falei assim, eu não sei como é que eu vou fazer, não. Aí, entrei no hotel, quarto maravilhoso, parecia um sonho, né, Jeff? Aí você me ligou e falou, Daniel, vem cá. Aí eu fui com seu filho, tá você e seu filho, foi me apresentar a cidade. Aí você me apresentou uma casa que eu poderia ficar temporariamente e nós fomos para aquela casa. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu não conhecia ninguém, a única pessoa que eu conhecia era você. Aí a minha esposa, ela começou a procurar imóvel, uma casa pra gente morar, e o interessante foi que, quando ela estava aqui, para você alugar uma casa, aqui nos Estados Unidos, você tem que ter 3 coisas. Você tem que provar a sua receita, provar que você tem dinheiro para alugar, você tem que ter crédito e você tem que ter referência. E o que eu tinha era referência, eu tinha o Jeff, mas eu não conhecia muito sobre o Jeff. E aí, eu precisava das 2 etapas, eu só tinha referência. Mas vocês vão entender, eu tinha a melhor referência do planeta, porque a Natália estava alugando um imóvel, olha pra você ver, ó. A Natália estava alugando um imóvel, aí a mulher falou assim, mas vem cá, como é que vocês vieram parar em Cedar City? Aí eu peguei e falei assim, a Natália falou assim, não, é porque um amigo do meu marido, ele é daqui de Cedar City. Aí a mulher falou, mas quem que é o marido, quem que é o amigo do seu marido? Aí ela falou, o nome dele é Jeff Burgess. Ela falou, Jeff Burgess? Você não precisa de nada, você quer mudar quando? Eu falei assim, o que é isso? Aí eu falei, aí minha esposa ficou impressionada, porque só de falar o nome do Jeff, a mulher já liberou, sem contrato, sem nada, e ela falou, pode mudar quando você quiser. E aí, olha o que você vê que mais interessante, pessoal, aí nós começamos a conhecer o Jeff. Aí nós fomos comprar o colchão, porque toda casa aqui, ela já vem com geladeira, aquela geladeira American Fridge, aquela grandona, já vem com máquina de lavar, máquina de secar, micro-ondas, e ela já vem, a única coisa que você precisa, assim, necessário, seria cama para você dormir. E também na televisão, se você tem criança, tá, comprar uma televisão lá. E uma mesa para você almoçar. E aí, nós fomos comprar o colchão. Nós estamos na loja comprar o colchão e o pessoal, eles querem saber, né? Como é que você veio parar em Cedar City, na cidade pequena e tal, saiu do Brasil, vieram para Cedar City. Aí minha esposa de novo, não, porque eu tava com a minha esposa desse tipo. Não, porque eu tenho um amigo meu, ele mora aqui em Cedar City. Quem que é um amigo seu? Eu falei assim, o nome dele é Jeff Burgess. Jeff Burgess? Eles tomavam um susto quando eu falava Jeff Burgess. Aí eu falei assim, que engraçado. Aí ele falou assim, ele falou comigo assim, Jeff Burgess é um dos caras mais populares da cidade. Eu falei assim, cara, quem que é esse Jeff Burgess que eu não conheço? Eu não conhecia esse Jeff Burgess. Aí o interessante foi que esse cara falou comigo assim, ó, o pai do Jeff, ele foi prefeito aqui da cidade. A família do Jeff é uma das famílias mais respeitadas da cidade. Eu falei assim, cara, eu vi, Deus, ele é tão bom, porque eu passei por um momento muito difícil, Jeff, mas ele colocou a pessoa
a melhor pessoa no meu caminho, no caminho da minha família, entendeu? Então, eu acredito, eu tenho assim, essa convicção que Deus colocou você na nossa vida, porque no momento que nós mais precisávamos, você apareceu. É interessante, Jeff, que eu lembro que quando você me falou, Daniel, você vai começar a trabalhar aqui. Eu não sei se você vai lembrar, mas eu comecei varrendo uma rua, a rua do Iron West. Eu acho que é um bairro que vocês estavam construindo, no bairro inteiro lá que vocês estavam construindo. E aí, eu comecei a varrer aquela rua, e eu varri naquela rua, primeiro dia, segundo dia, um sol, Jeff, muito quente, muito quente. E no terceiro dia, eu sentei no chão e eu comecei a chorar. Eu tava chorando não porque eu tava muito feliz, eu sou muito grato. Eu contei no primeiro episódio que eu vim de família muito humilde. Mas assim, tava sendo muito difícil processar tudo que tava passando na minha cabeça, sabe? Olha você vê as coisas que passavam na minha cabeça. Eu pensava assim, cara, às vezes eu me sentia um fracassado. Eu falei assim, olha, eu tinha várias pessoas que eu liderava e assim, não desmerecendo o trabalho de varrer rua. Qualquer trabalho, desde que você faça com dignidade, ele é um trabalho honroso. Então assim, mas eu tava tentando processar e era muita coisa, entendeu? Então assim, trabalhando, varrendo rua o dia inteiro, sem sol, sem sombra nenhuma. Eu lembro que eu liguei pro meu melhor amigo, eu tava tentando não chorar, eu controlando assim, e eu falei, eu vou ligar pro meu melhor amigo. Se eu conseguir controlar as lágrimas, eu liguei pra ele, mas ele viu meu rosto queimado de sol, e ele falou, meu amigo, tá tudo bem? Eu falei com ele assim, tá tudo bem, mas com a garganta assim, sabe? Eu tava só tentando processar tudo que tava acontecendo, ao mesmo tempo que eu tinha muita gratidão, por você ter me recebido e me dado trabalho. Eu lembro que você falou assim, Daniel, você pode trabalhar quantas horas você quiser. E você começou a me pagar acima da média. E realmente sou muito grato por isso. Isso fez toda a diferença. E eu não tinha condição de nem adoecer, Jeff. Eu não podia adoecer, porque eu precisava pagar o aluguel, honrar com meus compromissos. Eu não tinha o dinheiro do Brasil, ele teve que ficar no Brasil. Eu não podia trazer ele mais para os Estados Unidos. E eu lembro de um dia, estava tão quente, Jeff, que eu comecei a orar a Deus. Eu falei assim, Pai Celestial, você podia tanto mandar uma chuvinha, porque tá muito quente. Ô, Jeff, passou meia hora. Prometo, você passou meia hora e começou a chover. Eu tava trabalhando numa felicidade que quem via eu trabalhando debaixo de chuva, eles achavam assim, cara, esse cara é doido, esse camarada aí. Eles não entendiam o motivo, porque realmente eu tava muito feliz daquela chuva, porque a chuva, ela conseguiu refrescar um pouco. Então, assim, para mim foi um choque muito grande sair do Brasil e ter que recomeçar do zero. Uma certeza eu tinha, Jeff, que eu iria conseguir dar a volta por cima. Era só questão de tempo. Entendeu? E eu procurei priorizar os estudos da minha esposa. A minha esposa, ela teve a vontade de fazer um mestrado aqui. E graças à sua família também, sua mãe ajudou muito a minha filha mais velha, Sara, a ela começar na faculdade também. Então nós conseguimos conciliar a minha esposa fazendo mestrado e a minha filha fazendo um curso de business. Então todo esse tempo foi um tempo assim de muito sacrifício, de muito aprendizado. Eu olho para trás, eu fico olhando o Daniel do Brasil, Jeff. O Daniel do Brasil, ele tinha status. O Daniel dos Estados Unidos, ele tem habilidade. Graças a você, a oportunidade que você me deu, eu desenvolvi umas 7 habilidades. Coisas que eu nunca imaginava que eu faria. Por exemplo, eu nunca imaginaria que eu pintaria. Eu aprenderia a pintar. Então eu aprendi a pintar. Só um minutinho. Tem um papel aqui? Aqui nos Estados Unidos, eu aprendi. A primeira coisa que eu aprendi é habilidade. Eu aprendi a trabalhar com pest control. Controle de pragas, pessoal, que fala aí, pest control. Aí depois eu aprendi a limpar vidros. E tudo que eu tô falando foi através do Jeff, graças à oportunidade que ele me deu. Aprendi a limpar vidros. Então eu sou especialista em limpeza de vidros. Eu aprendi a fazer limpeza de casa. Limpeza de casa residencial e também comercial. Eu aprendi a azulejar os banheiros. E qual outra coisa que eu aprendi também, que eu achei muito interessante? Pintar 6 coisas. Então, pessoal, essas 6 habilidades, se eu não tivesse vindo para os Estados Unidos, é bem provável que eu não teria aprendido nada dessas habilidades. E eu acredito que todas as pessoas que atravessam a fronteira, igual você atravessou a fronteira com sua família, Jeff, todas as pessoas que atravessam a fronteira, eu penso que eles não atravessam a fronteira, eles atravessam um deserto. E o deserto, ele faz você crescer. Ele faz você conhecer quem você é. Conhecer seu potencial, coisa que você nunca imaginaria. E como é que tá o Daniel hoje? Hoje, eu ainda continuo trabalhando para a empresa do Jeff. Eu tenho a empresa de limpeza. Meu foco esse ano, 2026, vai ser limpeza comercial. E nós estamos com um projeto de abrir um restaurante brasileiro e a nível de franquia. E com a ajuda do Pai Celestial, de Deus, e com o apoio do Jeff, que ele está no negócio com a gente, com certeza nosso negócio vai dar certo. Nós iremos abrir um restaurante brasileiro e nós iremos franquear a nível nacional. Então nós vamos com esse projeto dentro de 5 meses. No máximo, vocês vão ouvir falar do nosso restaurante. E a minha esposa, ela concluiu o mestrado dela
Ela agora está para pegar um trabalho na faculdade onde ela fez o mestrado. A minha filha está no 3º ano de faculdade. Nós chegamos aqui com apenas malas. Hoje nós temos carros, nós temos a casa toda mobiliada, nós temos um estilo de vida maravilhoso. Meus filhos amam os Estados Unidos. Se você perguntar, vocês querem voltar para o Brasil? Eles não querem voltar para o Brasil. Eles amam aqui a América. Nós somos muito bem recebidos. A família do Jeff, eles meio que acolheram a gente. Primeiro Natal nós passamos com a família do Jeff. Thanksgiving foi a primeira família americana que nós passamos o Thanksgiving na nossa vida. Nós nunca tínhamos participado do Thanksgiving. Então foi 2 Natal e 2 Thanksgiving. E uma coisa interessante, Jeff, não sei se você vai lembrar, mas uma coisa que fez uma diferença muito grande na minha vida, não sei se você vai lembrar disso, mas você me ligava ou mandava mensagem pra mim umas 2, 3 vezes por semana. Ô Daniel, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu até achava estranho. Eu falava assim, amor, o Jeff tá querendo saber como é que eu tô bem, tá tudo perfeito. E assim, hoje eu consigo entender porque você preocupava realmente, né? E assim, Jeff, eu não acho que você fez isso, depois que eu conheci você melhor e sua família, você é um cara que tem um coração muito bom. Não é porque Daniel, não, eu vejo você ajudar tanta gente que eu fico assim, cara, é natural, é seu ser. O Jeff é uma pessoa extremamente caridosa. E isso, assim, fez uma diferença muito grande. Então, as mensagens que você mandava pra mim, e eu sempre comentava com minha esposa, o Jeff, porque você tem uma vida extremamente ocupada. Aí você sobrava tempo para poder perguntar como é que eu tava, e sempre eu estava bem, porque eu sou um cara extremamente otimista, você sabe, eu sou um cara otimista, eu sou um cara que acredita que os processos, eles fazem você crescer, e assim, Jeff, eu amo ter vindo aqui para os Estados Unidos, sou muito grato ao Pai, eu acho que Deus me conduziu aqui, Ele colocou as pessoas certas no nosso caminho aqui, isso fez toda a diferença. Então, para você que quer migrar para um país, espero que você encontre um Jeff na sua vida, como eu encontrei. Eu não sei se você vai ter essa sorte, não, viu? Vou ser bem sincero. Mas assim, realmente, não porque o Jeff tá do meu lado aqui, eu tô sendo bem sincero. Ele é um cara muito humano, tem um coração assim maior do que ele. A família dele, 100%, toda a família, os irmãos, os pais, família incrível. E isso fez toda a diferença. Então, eu perdi no Brasil, mas eu ganhei muito mais aqui nos Estados Unidos. E eu sou realmente muito grato por estar aqui nesse país maravilhoso. Bem, eu acho sua história muito, muito interessante, muito bom. Uma coisa que fez muita diferença, eu acredito, pelo sucesso que vocês tiverem aqui. Você é optimista, né? Você sempre tem uma atitude bom e pensa que tudo vai dar certo, e até agora eu acho que está dando certo para você, né? Está fazendo muito bom aqui. Também sei que não foi fácil, mesmo que tudo que eu falei do Brasil quando fomos lá, eu falei que as partes boas, mas também tinha épocas difíceis, tinha dias difíceis quando estávamos lá. Mas quando você quiser aprender alguma coisa ou crescer em sua vida, sempre tem que passar por alguma dificuldade. E eu acredito que isso ajuda a gente a chegar onde queremos chegar, a ser as pessoas que queremos ser. Então, vamos lá na frente e ver como funciona, como fica tudo que estamos planejando. Eu concordo 100% com você, Jeff. Eu acho que tem um ditado que fala, para você chegar no paraíso, você tem que passar pelo inferno primeiro. Então, não tem como, pessoal, se você quer mudar de nível, não tem como você não passar por um deserto, por um inferno. Mas uma coisa eu te falo, se você mantiver sua fé, seu otimismo e acreditar, você vai conseguir passar. Essa é a mais importante. É muito difícil, tem um ditado que fala, é impossível você chegar no paraíso sem passar pelo inferno. Então, tudo na vida exige sacrifício. Mas aquelas pessoas que mantêm a fé e acreditam, e elas vão conseguir atravessar o deserto. Porque não é fácil, mas é possível. E esse é nosso 2º episódio de Entre Mundos. Eu convido você para compartilhar a sua história conosco. Nós gostaríamos de contar a sua história aqui no nosso podcast. E gostaria também da sua interação. Se você tem alguma pergunta para fazer para mim ou para fazer para o Jeff, você pode fazer as perguntas que nós iremos responder nos próximos episódios.